Graça e paz para os mais tranquilos, boa noite. Para mim é uma honra muito grande. Obrigado mesmo, Rômulo, Mateus, toda essa equipe de vocês. Pastor Sivaldo, muito obrigado. Vocês são de excelência. Nós nos sentimos muito constrangidos por tanto amor. Obrigado você que é dessa casa e tem nos abençoado tanto. Eles dizem que são abençoados pelas nossas vidas, mas nós que somos abençoados pela vida de vocês. Nós viemos aqui e parece para vocês que estamos ensinando algo, mas estamos aprendendo muito mais do que ensinando. E aqui está o meu pai, o bispo Mano. Ele não é o meu pai de sangue, mas é o meu pai que cuidou de mim, me ensinou tudo o que eu sei. Hoje, se não é através da vida desse homem, quem sou eu? Se Jesus não fala através da boca desse homem sobre a minha vida, abençoando a minha vida, a minha família, eu não sei aonde eu estaria, meus irmãos, mas eu tenho certeza que não era aqui. Eu tenho certeza que não era aqui, mas para mim é uma honra. E para mim, graças a Deus também, agradeço ao Rômulo e quem fez essa programação de me colocar antes dele, porque depois dele eu ia dar os meus 30 minutos para ele. Eu não ia querer mais falar depois desse homem. Meu Deus, como eu aprendo, como eu sou grato a Deus mesmo. Bispo Mano, pastor Mano, eu chamo de pastor Mano, pastor, meu pai, muito obrigado, uma honra poder estar aqui. E quando Rômulo disse quem vinha junto com a gente, ele falou, o Bispo Mano vai estar lá. Eu falei, sim, pode confirmar, não preciso nem saber data, hora, lugar. Eu quero estar com ele, porque hoje ele está lá no Rio de Janeiro, deixou a gente lá em Mandaguari, mas deixou um legado onde eu disse para ele, por onde eu for e até o fim da minha vida, eu quero honrar a vida dele e da sua família. Eu quero honrar eles para sempre. Assim como hoje o meu líder, pastor Cezinha, um homem de Deus, um amigo, um irmão, que hoje é o meu líder, tem me discipulado também. Eu sou grato a Deus mesmo por esses homens de Deus que têm passado pela nossa vida, e não tem só passado, mas ficado, permanecido mesmo. Isso é um motivo de muita alegria do meu coração, de poder estar aqui, meus irmãos, e poder compartilhar algo. Eu não sei mais nem o que falar depois de tantas palavras que esse homem veio e falou aqui. Ele já contou até as coisas que eu queria contar, a respeito de mim mesmo, ele mesmo já contou, algumas outras também que a gente queria contar, ele também já contou. E eu dizia para o meu discípulo Rafa aqui, e agora? E agora? Tem mais coisa, mas é ele que sabe, eu já não sei mais das outras coisas, Mas, meus irmãos, há algo que eu queria compartilhar bem rápido com vocês, um texto muito conhecido, algo que tem mexido e que mudou um pouco da minha história, de entender o nosso propósito, para aquilo que nós fomos chamados, para aquilo que Deus nos conduziu e nos chama a fazer e a viver um propósito de vida com Ele. Então, meus irmãos, é um texto onde traz isso dentro do meu coração. João capítulo 15, versículo do 1 ao 8, ele diz assim, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E ele diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, esse é um dos textos da minha vida, de algo que eu aprendi demais, que é viver para Deus, viver para Ele, entender. Primeiro de tudo eu tive que entender qual era o meu propósito, porque o agricultor é o Deus, é o dono de toda essa terra, é o dono de tudo. Ele é que opera em nós, Ele é que opera em nossas vidas, e é por isso que através dele nós damos muito fruto, porque nós conhecemos a Ele, e tudo, o Bispo Mano já disse isso várias e várias vezes, tudo que é necessário para você fazer isso, viver essa palavra, já está dentro de nós, O problema meu e seu é que nós não fazemos aquilo que Romanos 12:2 diz, que é renovar a nossa mente todos os dias, para que nós possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Não há uma outra maneira a não ser renovar a nossa mente todos os dias.
Meus irmãos, para que todas as coisas, todos os sonhos, os projetos de Deus aconteçam na sua vida, se você não renova a sua mente todos os dias, de nada vale o que você faz. Porque você vai pensar, você vai, na verdade, assim, meus irmãos, na minha vida eu não tinha que pensar muita coisa. Eu aprendi que se eu penso demais eu não faço nada, eu não vivo nada. Se eu parar para pensar, se eu tenho que exortar um discípulo meu, e essa é a minha dificuldade, meus irmãos. Hoje eu sou pastor de uma comunidade, eu plantei essa comunidade lá em Mandaguari, meus irmãos, e eu sei da minha dificuldade, e até o bispo Mano, ele até expôs um pouco da minha dificuldade, dizendo assim, o confronto é a minha dificuldade maior, muitas vezes, porque assim, se eu não quero perder as pessoas, mas eu entendo que é necessário, e eu tenho lutado contra isso na minha vida, e eu tenho que renovar minha mente. Eu não posso pensar assim, o cara fez isso, então, mas ele é bonzinho, ele não precisa ser exortado. Ele precisa, porque o pai sempre exorta o filho, aquele quem ele ama. Eu fui muito exortado pelo pastor Mano, mas eu cresci demais. Com isso ele me impulsionou a querer mais de Deus, a ser apaixonado ainda mais por Jesus. É porque, meus irmãos, não há nada que nós precisamos mais do que o que você já tem aí dentro de você. Nós temos o Espírito dentro de nós, nós temos Jesus dentro de nós, Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Eu e você, nós somos só simplesmente os ramos. E Ele diz assim que através dos ramos é que nós vamos dar frutos. Então, para que você dê fruto, meu irmão, se você é um pé de laranja, você dá o quê? Dá limão? Se você é um pé de abacate, você dá melancia? Você dá o quê? Obrigado por você participar comigo, meus irmãos. Eu estou tremendo de medo aqui, vocês não me ajudar aí, pelo menos falando comigo. De nada vai valer isso aqui que nós estamos fazendo, meus irmãos. Pé de abacate dá o quê? Agora eu estou me sentindo um pouco mais aliviado, meus irmãos, de tudo isso, E meus irmãos, pé de Jesus dá o quê? Jesuses. E é o que você precisa dar. O que você tem é Jesus dentro de você. O que mais você tem dentro de você é Jesus, é Ele, o autor e consumador da nossa vida, aquele que veio mesmo para mudar a nossa história. E você tem dado Jesuses? O fruto que sai de você é Jesuses? Ou ainda tem saído fruto da sua própria carne, das suas próprias vontades? Sabe por que sai fruto das nossas próprias vontades, da nossa carne, meus irmãos? Porque nós pensamos demais das consequências que podem acontecer na nossa vida e esquecemos que Ele está conosco todos os dias, até o fim da nossa vida. A palavra de Deus é muito clara quando Ele diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim da nossa história Ele vai estar conosco. Então, até o fim da sua história, se você não produzir Jesus, não gerar Jesus dentro de você, não valeu de nada o que você tem aí. E é por isso que o estilo da nossa vida é esse, meus irmãos. Eu não podia vir aqui falar outra coisa a não ser Jesus, de viver por Ele. Eu tenho 33 anos, meus irmãos. Eu tenho 33 anos, aos 18 anos, aos 19 anos, o pastor Mano, investindo na minha vida, me chamou para ser o pastor de jovens dele. Me mandou dizendo assim, ó moleque, e é o jeito que ele sempre tratava a gente, assim, ô moleque, eu tenho um desafio para você aí, você vai e lidera os meus jovens aí, e eu tenho uma viagem para você fazer no global aí, lá na Malásia, meus irmãos, Mandaguari, 32 mil habitantes, entrar no avião, meus irmãos, o único país que eu fui fora de do Brasil é o Paraguai. Meus irmãos, e ele diz assim, você vai lá na Malásia, 23 horas de voo, meus irmãos, e eu dizia para ele assim, pastor, mas eu não sei falar inglês. Ele falou assim, eu também não, mas já entrei em tanta enrascada, depois você vem aqui e conta as histórias que nós vamos dar risada junto. E eu disse para ele, claro que eu vou, não tem problema nenhum, vamos nessa, vamos embora, vamos embalado. Meus irmãos, e a partir disso, eu fui nesse evento do Global, onde o pastor Elias Dantas fez essa junção de jovens, de jovens que têm sede por mais de Deus, de jovens que são relevantes, e eu dizia assim, meu Deus, o que eu vou estar no meio? Meus irmãos, eles apresentavam uma coisa assim, a gente apresentava a nossa igreja para as pessoas, sabe? E a nossa igreja é muito simples, igual o painel de Jeep, bem simples mesmo de tudo, tem só uns botãozinhos para não dar errado,
Meus irmãos, e aí eu tinha que apresentar a minha igreja. Eu tinha que apresentar a nossa igreja. E o cara mandou, faz um vídeo da sua igreja, alguma coisa assim. Meus irmãos, peguei uma câmera, filmei da galeria da igreja, a galerinha que estava ali assim e tal. Sentei no escritório do pastor, comecei a falar, agradecer pelo tal. Meus irmãos, daí guardei aquele vídeo lá e mandei, né? Falei, eu vou levar isso aqui comigo. Meus irmãos, eu chegando lá, apareceu um cara da Indonésia. Aí o cara foi mostrar o vídeo dele, parecia coisa de cinema. Aquele negócio que começa assim, ó. Apareceu no data show. Meus irmãos, eu joguei o pendrive fora. Eu falei, você está maluco? O que eu vou fazer aqui? E mostrou a igreja dele. Faz aqui, ó, a dança, igual as meninas estavam aqui dançando. E louvor, e aquela juventude. O cara falou assim, e a minha igreja tem aí 30 mil jovens. E eu disse, agora que eu jogo fora mesmo esse pendrive. Está valendo de nada aqui não. 30 mil tem minha cidade, rapaz. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nesse lugar? Por que disso tudo? Por que dessas coisas? Por que está acontecendo tudo isso na minha vida? Eu nem sei falar inglês, eu não sei de nada. Eu sou um moleque mesmo, perdido, sem ter... Mas Deus dizia assim, porque é dessas coisas mesmo que eu quero usar. É as coisas loucas do mundo mesmo para confundir os sábios. É para que você entenda bem claro que não é... que quem escolheu você, não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. O segredo está onde foi Ele que nos escolheu. A partir do momento onde o meu pastor me disse isso, ele fala assim, não foi você que escolheu Jesus, foi Ele que te escolheu primeiro. Foi o que mudou a minha história. Eu dizia para eles assim, tudo bem, eles mostraram, e eu tive que mostrar aquele vídeo mesmo, meus irmãos, eu até mesmo tentando falar que deu algum defeito, deu problema aí, não deu certo, tive que encarar todas essas coisas. Mas no momento onde eu apresentei a minha igreja, onde eu apresentei a visão de Deus que tinha revelado ao meu pastor, aquelas pessoas ficaram tão impactadas. São mais de 1.000 jovens, a gente cuidou de mais de 3 ou 4 mil jovens, dentro de uma cidade onde tem 32 mil habitantes, meus irmãos. E eu fui o pastor de tudo isso, mas eu comecei, sabe com quantos? 20 jovens dentro da minha igreja. 20 a 30 jovens, muitas vezes tinha mais gente no louvor do que aí embaixo. A gente precisava dizer assim, desce louvor, pelo menos para ouvir a palavra, para dar uma enchidinha aí na igreja. Mas sabe, meus irmãos, o que mexia mais e o que trouxe mais tudo isso foi olhar para a vida desse homem e ver que tudo se resolve com oração. Entender que tudo na nossa vida tem algo que faz a diferença e é vida com Deus. Vida com Deus. E isso é o que mudou a história da nossa igreja. A história da juventude da nossa igreja. Com apenas 20 jovens, eu fui num retiro de carnaval, lá na igreja do pastor Cezinha, e eles levaram a gente num parque aquático. Esse parque aquático, para nós, tão simples assim, é só umas piscininhas e um tobogã. E era rústico assim mesmo. Parque aquático tem tobogã de tudo quanto é jeito aí, vocês vão assim. Esse era o nosso parque aquático, mas a minha galera ficou tão impactada, e a juventude, eles sentaram perto de mim numa piscina, assim, na roda, e falaram assim, Rafa, nós precisamos fazer isso lá na nossa igreja também, você precisa fazer isso com a gente, você precisa fazer isso conosco e tal, e a gente, e jovem, você sabe como é que é, tem sempre um plano atrás de tudo isso, Ele dizia assim, nós vamos pegar e nós vamos alugar uns 3 ônibus, nós vamos encher esses ônibus aí com essa galera, e daí você leva a gente num parque aquático lá em Maringá, chama Ode Park, e ele diz assim, você nos leva lá, mas tem sempre aquela parte que eles querem nos incentivar, e ele diz assim, aí você dá só uma palavrinha para eles, a gente monta no busão e tchau, vamos se divertir e nós vamos começar a ganhar essas pessoas para Jesus. E naquele mesmo momento Deus fala ao meu coração e diz, desafia eles então a estar na minha presença. E aí, meus irmãos, eu falei para eles assim, vamos fazer o seguinte, nós tínhamos um tempo de oração antes de começar os nossos cultos no sábado, com a juventude, e só tinha 2 pessoas, o intercessor e mais um que estava junto com a gente lá sempre, e era assim. E eu desafiei esses 20 jovens e disse para eles assim, olha, se vocês fizeram um compromisso comigo de oração, por 1 mês seguido, eu faço o que vocês quiserem. Eu faço o que vocês quiserem, não assim como o Rômulo fez, pintar o cabelo, aqueles negócios todos, assim, aquele negócio horrível que ficou ele lá, descolorindo o cabelo por causa da juventude aí, aquele negócio horrível, pastor Sivaldo? Meu Deus, que coisa, Se a esposa dele conhecesse nesse momento, não casava, tenho certeza disso,
ficou horrível, pior que a lacraia, né? Mas, meus irmãos, o negócio era feio, né? Mas eu não quis desafiar eles a pintar o cabelo, não. Era um desafio diferente, e eu chamei esses 20 jovens, e meus irmãos, chamei eles para orar comigo, e a gente teve aquele momento de oração, e aí depois eu fui dar uma palavra para eles, de ânimo para eles, e eu disse assim: pode ser que a sua oração hoje não surja efeito nenhum lá dentro, né? Mas eu tenho certeza do que Deus pode fazer através disso. E aí parei, abençoei a vida deles e saí. Meus irmãos, quando nós fomos começar o nosso culto, nós entramos na igreja, a nossa igreja cabia umas 350 pessoas, não tinha mais lugar, estava lotada a igreja, não tinha mais lugar, e esses jovens ficaram malucos. Eles diziam assim: o que é isso, Rafa? O que é isso? Por que disso tudo? E eu disse: é o poder da oração, é o poder da oração, é vida na presença, é estar ligado na videira o tempo todo, vai dar fruto o tempo todo, não vai parar. E meus irmãos, e consequentemente não parava. Nós tínhamos 100 jovens orando todo sábado, 150 jovens orando todo sábado. Nós mudamos de lugar, nós fomos para um antigo mercado, né? E o mercado cabia lá umas 1.000 pessoas, né, pastorzão? Cabia umas 1.200 pessoas. Todo culto era assim, era cheio, era a manifestação do Espírito o tempo todo, porque entendia que o vale a pena na nossa vida é não parar de orar e de estar ligado na videira. Se você está ligado na videira, consequentemente você está dando fruto. Se você não está ligado na videira, infelizmente, não vai ter Jesuses através de você. Nós não podemos dar aquilo que não temos. Nós não podemos fazer aquilo que não queremos. Meus irmãos, sabe por que nós plantamos igreja? Porque nós não olhamos para trás das circunstâncias que acontecem na nossa vida, nós só vamos e fazemos. A cada vez que você para pensar, você sempre vai pensar num desafio maior do que ele é. O pastor nos desafiou a sair para plantar igrejas, os nossos jovens, os meus discípulos, a plantarem a igreja. E o lema da nossa igreja era esse: sai rasgando, se não der certo nós volta costurando. E rasga de novo para o outro lado e a gente vai seguindo em frente. O negócio é que nós não podemos parar, né? Porque aquele que dá parado, todo fruto que está parado ali dá o quê? Dá o quê? Bicho, e nós não podemos bichar não, meus irmãos. Quer dar fruto, não fica parado. Quer fazer o seu PG funcionar, meu irmão, sai para rasgando. Se der errado, seu pastor volta costurando. Mas o importante é que você está arriscando. Quanto mais você arrisca, mais coragem você tem, mais ele faz através de você. É por isso, meus irmãos, que essa igreja crescia, ninguém entendia nada, mas a gente entendia, porque era fruto da oração, de uma vida sem medo de arriscar a nossa própria vida. Eu tinha acabado de casar e o meu desafio era sempre esse, e de responder a todo chamado de Deus para a nossa vida. A cada pergunta do nosso pastor, ele dizia assim: quem aí tem no coração de ir para tal cidade, tal lugar e tal lugar? Meus irmãos, todas as vezes eu ficava de pé, eu e minha esposa, pegava na mão dela, levantava ela, e aí um dia o pastor Mano me chamou para sair com ele, e ele disse assim: Rafa, você está querendo deixar de ser pastor de jovens aqui? Não estou te entendendo, porque todo apelo que eu faço, você fica de pé, e eu não estou te entendendo, moleque, o que está acontecendo aí? E eu disse assim: pastor, se ninguém responder esse chamado, eu estou pronto para onde o senhor quiser me mandar. Eu só estou querendo dizer para o Senhor todas as vezes que eu estou disponível para fazer o que o Senhor precisar. Porque eu entendo que não tem a ver com o Senhor, tem a ver com Ele. Não tem nada a ver com a habilidade do pastor Mano de nos educar e de cuidar de nós. Porque ele sempre mostrou que tem tudo a ver. Esse jogo funciona porque Jesus está à frente de todas as coisas. Isso aqui que nós fazemos, sem Ele, de nada vale a pena. Mas eu e você, meu irmão e minha irmã, precisamos todos os dias renovar a sua mente, para que você possa usufruir da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus na sua vida. Não há nada que nós possamos fazer, porque Ele já deu tudo que está em nós. Se não é por Ele, não tem do que a gente viver, não tem para que viver, não tem sentido a nossa vida. Meus irmãos, nós fazemos todas essas coisas pelo desafio que nós temos e olhamos para um homem de Deus, apaixonado por Jesus, constantemente nós vimos ele orando, buscando a face do Senhor. Ele nem dorme,
eu acho que esse homem não dorme. Nós perguntamos para ele, eu durmo pouquinho, mas eu não durmo porque constantemente o Senhor está falando comigo e eu estou querendo mais e eu quero mais. Isso levou eu e o filho dele a passar, não sei, uns 3 anos, né, pastor, na torre de vigia, orando da 1 às 3 da manhã. Da 1 às 3 da manhã a gente estava lá, louco por Jesus, apaixonado, gritando dentro daquela igreja, profetizando mesmo que nós íamos crescer, nós íamos viver tudo aquilo que o Senhor projetou nas nossas vidas, tudo aquilo que Ele sonhou para nós, e nós estamos aqui hoje. Meus irmãos, para mim é uma honra muito grande poder dividir o mesmo lugar que esse homem, para dizer o quanto eu sou honrado e feliz por alguém que acreditou em nós. Tem alguém que acredita em você, o seu pastor acredita em você, o seu discipulador acredita em você, o seu líder de PG acredita em você, mas uma coisa você precisa saber e definir na sua vida: você mesmo acredita em você? Porque Ele acreditou em você. Se Ele não acreditasse em mim e em você, Ele não mandaria o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Se Ele não confiasse, não depositasse total confiança em mim e em você, de nada Ele ia fazer de lá do céu. Eu acho que Ele só ia mandar raio, mata, mata esse outro, não dá mais, chega. Não, mas Ele manda o único filho dele, porque Ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo, aquele que permanece em mim, esse vai dar muito fruto, e é fruto que permanece. O segredo está em permanecer em mim, permanecer nele, ficar firme com Ele. Todas essas experiências que você viu Ele contando, os bola foras que eu dei, né, os mortos que eu fui orar no velório, né, o The Walking Dead que eu fui no hospital ressuscitar o morto vivo, né, um morto vivo que levantou, e meus irmãos, isso tudo é fruto de alguém ousado, alguém de uma vida que eu olhava e via a ousadia no fazer, e aí eu aprendi muito bem com ele isso, meus irmãos, e só por isso eu era desafiado a todo instante a viver, constantemente vivendo as obras dele, porque ele dizia que nós vamos viver obras iguais às de Jesus e obras ainda maiores. Obras maiores ele tem para a sua vida, e ele dizia assim: se a gente fizer obras iguais às de Jesus, já está muito bom para nós. Se nós vivemos as obras dele, fizemos as obras que ele fez aqui nessa terra, já está ótimo. Mas ele disse que ia fazer obras ainda maiores, meus irmãos. Obras ainda maiores. O que você está fazendo de maior? Por Ele. Porque tem tudo a ver com Ele, não tem nada a ver com você. Mas eu e você, a única coisa que precisamos ser é disponíveis para o Senhor. E um dia eu disse para o Senhor: eu nunca mais vou negar nada do que o Senhor me pedir. E todas as vezes, e quando eu disse isso, meu pai acho que estava atrás da porta. E ele ouviu e ele me colocava para dar aula na escola de líderes que nós tínhamos. Ele me falava: vai pregar na sexta-feira, onde ele era o culto de oração. E o cachorro ficou doente, vai orar pelo cachorro. Meus irmãos, eu não neguei nada. Já orei por cachorro, já orei por gato, já orei por The Walking Dead mesmo, os mortos. Não tem problema, meus irmãos, eu não estou nem aí. O importante é que eu quero manifestar Jesus por onde eu for. O certo é, meus irmãos, que eu sou apaixonado por Ele e ninguém vai tirar essa paixão do meu coração. O certo é que eu quero viver para Ele todos os dias da minha vida, até Ele voltar e me levar. Ou até eu morrer. Até o fim da minha vida eu quero honrar o Senhor. Esse é o plano de vida que eu tenho. Meus irmãos, eu não sei o que vai acontecer na minha igreja. Eu não sei se ela vai continuar crescendo. Hoje nós começamos com 30, 40 líderes. Hoje, em 2 anos, nós temos 80 líderes. Nós continuamos um legado, mas nós temos ali mais de 400 pessoas em células. Nós temos aí, meus irmãos, atingindo em células hoje 9 cidades. Meus irmãos, se você olhar para os desafios que nós temos na nossa vida, nós temos muito. Eu mesmo, que nunca fui pastor, não pastor assim de pessoas assim, eu só fui pastor de jovens, na verdade. Não que vocês não sejam pessoas, eu estou com a palavra tudo errada aqui, mas é assim mesmo, gente, é o medo de todas essas coisas, de falar, Eu fui líder de jovens, não fui líder de famílias, mas hoje eu sou pastor de famílias. Hoje eu vejo as crianças chegando, o futuro da nossa igreja, nós temos investido tanto nisso e visto famílias se achegando. Meus irmãos, você fala assim: mas eu já estou velho para a coisa.
Eu quero te dizer uma coisa, o meu pai acabou de se aposentar, ele tem 60 anos, a minha mãe já é aposentada, se eu não me engano, se eu estiver errado, se eu estiver gravando, minha mãe vai ficar brava comigo, eu acho que ela tem 64, acho, tá mãe, desculpa, se eu falei algo errado, né? Mas meus irmãos, a disponibilidade do coração deles, eles estão numa cidade vizinha, chama Marumbi, a cidade deve ter uns 8 mil habitantes, se tiver, 10 mil habitantes, nem sei se tem isso, se tiver, deve ter uns 5 a 8 mil habitantes, deve ter uns 5, né, meu irmão? Marumbi, eles estão lá, meus irmãos, toda semana, discipulando pessoas, abriram lá, nós temos lá a nossa Wave lá, mas uma vez por mês, eles têm um culto lá com aquelas pessoas, nós abrimos uma igreja lá, uma vez por mês, mas toda semana, meu pai e minha mãe pegam o seu carrinho, vai lá para aquela cidade, 30 quilômetros de Mandaguari, vai lá, investe em pessoas, está vivendo tudo aquilo, e você acha que não, estou velho demais para isso? Meus irmãos, não tem idade para viver Jesus, não tem idade para falar de Jesus. Eu estou aqui com o meu discípulo, hoje ele é pastor da nossa comunidade lá em Cambira. Cambira tem o quê? 8 mil habitantes. Se você olhar para ele, o Rafa é uma das minhas torres gêmeas, né? As minhas torres gêmeas, ele e o Léo são gêmeos, né? E o Rafa está lá em Cambira. Sabe quantos anos o Rafa tem? 23. 23 anos, meus irmãos, e vai conhecer que igreja linda está se desenvolvendo em Cambira. Mas sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não ficamos olhando para trás das coisas que podem, ou olhando para o futuro das coisas que podem acontecer ou dar errado. Nós não estamos nem aí, nós estamos com Ele, nós estamos com Jesus, e é Ele que faz toda a diferença. E nós queremos fazer Jesuses. O fruto é Jesuses. Leva Jesus para esse povo, gente. Ah, mas é muito difícil aqui, é muito difícil lá. É difícil fazer isso, é difícil fazer aquilo, meus irmãos. Se Deus faz numa terrinha daquela, não vai fazer aqui? Você está de brincadeira comigo, Ele vem só mesmo para falar para vocês que não importa o lugar onde você está, o importante é quem Ele é na sua vida. O importante é quem Ele é para você. Se você responder para Jesus nessa noite quem Ele é para você, tudo vai mudar na sua vida. Mas não é uma resposta só de palavras. A resposta vem com atitude e posturas. É tempo de posicionar, meus irmãos. O tempo é da gente se posicionar como líderes desse lugar. Você é líder. Você que não é, vai se tornar um líder. Você precisa viver para Jesus. Porque o fruto que sai de você tem que ser Jesuses. É Jesuses. É Ele. É Ele que faz todas as coisas. O segredo está em você parar para ouvir e correr para obedecer. Esse sempre foi o lema que eu ouvi do meu pastor. Para ouvir e corre para obedecer. Ele diz, para só para ouvir o que Ele tem para a sua vida. Não olhe para trás, corra para obedecer. Se você corre para obedecer, a igreja continua viva, as células continuam vivas, a realidade da sua cidade muda, os pensamentos desse povo mudam. Mas se há uma renovação da minha mente e da sua mente, você quer experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus na sua vida, meu irmão? Renova a sua mente todos os dias. Viva para Cristo, viva por Ele. Tem tudo a ver com Ele e nada a ver conosco. Se você entender isso, e se a sua resposta for sim para o Senhor, todas as coisas vão mudar na sua vida, na sua história. Mudou a minha vida, mudou a minha família, mudou a minha história. Mudou de quem eu era. Eu não era nada, eu não era ninguém. Eu era só um moleque, e desse que o pastor falou dos encrenqueiros, eu estava no meio desses. Mas um dia eu entendi quem é Jesus na minha vida. Eu não quero mais viver para fazer outra coisa a não ser formar Jesuses por onde eu estiver. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele mude a sua história, que você tenha uma resposta para Ele nessa noite, não só com os seus lábios, mas com a sua atitude, com o seu levantar, a sua postura. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Você pode abaixar a sua cabeça? Eu creio que Deus trouxe um desafio para cada um de nós. E eu queria que esse fosse um momento de responder esse desafio. Queria que você adolescente, você jovem, se dispusesse a responder esse desafio.
Que tal se nós começássemos a ter na sexta-feira que abrir aqui esse salão e não ter mais as divisórias, porque nós vamos ter 1000 adolescentes aqui na sexta-feira. Amém? Tem adolescente na cidade suficiente para nós enchermos isso aqui na sexta-feira? Sim ou não, adolescentes? Quem é que vai frutificar e trazer adolescentes aqui? É você, lá da tua escola. Gente lá do condomínio onde você mora. Jovens, você quer frutificar? Você acha que ter 600 jovens aqui, 700 jovens num sábado à noite é muita gente? 1000 jovens é muita gente? Tem jovens suficiente na cidade para nós termos esse tipo de juventude aqui no sábado à noite? Quem é que vai frutificar? É você. Você quer que Deus frutifique através da sua vida? Eu quero começar esse apelo com você, adolescente, e você, jovem. Eu queria convidar você para sair do teu lugar, vir aqui à frente e se colocar de joelhos. Depois eu vou falar com os adultos. Mas eu queria começar com você. Você pode sair do seu lugar, vir aqui, se colocar de joelhos, dizendo: Deus, eu quero frutificar. Sai do seu lugar, vem aqui. Você, adolescente, jovem, que está dizendo: eu quero que Deus comece essa obra na minha vida. Eu quero frutificar. Eu quero ver Deus fazendo uma obra aqui na nossa igreja que surpreenda a mim, que surpreenda as pessoas que estão ao redor da nossa igreja. Eu quero que nós sejamos bênção para a nossa cidade. Sai do seu lugar, vem até aqui. Tempo de consagração. Tempo de consagração ao Senhor. Você que é adolescente, jovem e que está disposto a fazer esse compromisso. Eu vou convidar o pastor Rafinha para vir à frente aqui. Você vai orar por essa galera. Se coloca de joelhos aqui. Tempo de consagração ao Senhor. Esses adolescentes e jovens estão aqui. Eles são igreja do Senhor Jesus. E o meu desafio é para você que é adulto. Talvez você tenha filhos aqui, e talvez você não tenha filhos aqui. Mas eles precisam da sua oração, da sua intercessão. O Ministério de Jovens e Adolescentes da nossa igreja precisa do nosso apoio em oração. Orar pelo pastor Tiago, orar pelo pastor Rômulo, pelo obreiro Marco. Eles precisam da intercessão do Senhor. Que você ore para que Deus venha intervir. Você quer que eles frutifiquem? E você quer dizer: eu quero ser parte desse avivamento que Deus vai trazer na nossa juventude. Eu quero convidar você a se ajoelhar onde você está. Se você quer ser resposta de Deus para essa geração, resposta de Deus para essa juventude, você vai dizer: eu de joelhos, eu quero dizer: Senhor, eu quero ser resposta. Sim, eu vou interceder por essa geração. Eu vou interceder por esses jovens e adolescentes, em nome de Jesus, clamando para que Deus faça uma obra completa na vida deles. Eu quero ver Deus agindo de uma forma incrível na vida desses jovens e adolescentes. Espírito Santo, o Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe das dificuldades, Senhor Deus, que eles têm enfrentado, Senhor Deus. O Senhor sabe dos desafios que essa juventude passa. Meu Deus, mas nós entendemos que nós somos essa resposta viva do Senhor, dizendo: nós vamos mudar essa terra, porque nós amamos o Senhor acima de todas as coisas. Pai, estamos aqui, esses jovens, esses adolescentes, Senhor Deus, que saíram do seu lugar dispostos mesmo a dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, Jesus, usa a minha vida mesmo, usa a minha vida apesar de mim mesmo, apesar das minhas limitações, apesar dos meus medos, dos receios do que as pessoas vão pensar de mim. Eu não quero mais olhar para mim, mas eu quero olhar para o Senhor Jesus em mim. Faça com que eles enxerguem o Senhor na vida deles, Pai. Dê ousadia, Senhor Deus, para cada um desses jovens, Senhor Deus.
Oh Deus, tira todo o medo nessa hora mesmo, Pai. Tira toda a vergonha, Senhor Deus, que muitas vezes os teus filhos têm de falar do teu nome, Senhor Deus. Ah, Pai, aquilo que o Senhor fez na minha vida, aquilo que o Senhor fez em mim, Senhor Deus, eu oro para que o Senhor faça na vida deles também, Senhor Deus. Muda mesmo a história de cada um desses teus filhos, Pai. Muda a história, Senhor Deus, dos adolescentes e jovens, pré-adolescentes, Senhor Deus, todas as tribos dessa igreja mesmo, Pai. Muda mesmo, Senhor Deus, faz algo novo, Senhor Deus, acontecer, Pai. Oh Deus, que é dessa forma que eles estão aqui, Senhor Deus, nós entendemos, que é dessa forma de joelhos, orando, intercedendo pelos nossos amigos, pela nossa escola, porque esse é o lugar, é o campo onde o Senhor tem nos colocado, Pai. Cada lugar que o Senhor tem nos colocado, no meu trabalho, na minha empresa, no meu lazer, em todos os lugares o Senhor está, e eu quero que o Senhor use as nossas vidas, Pai. Use a vida dos teus filhos mesmo com poder e autoridade, Pai. Eu quero abençoá-los nessa hora mesmo. Abençoa cada líder, Senhor Deus, cada líder aqui, Senhor Deus. A vida do Rômulo, do Mateus, Senhor Deus, do Tiago, do Marcos, Senhor Deus, de todos os líderes, Senhor Deus, dessa juventude, Senhor Deus. Nós aqui intercedemos por eles porque acreditamos nessas vidas, assim como o Senhor acreditou em nós, Pai. Nós também acreditamos nessa geração, Pai. Nós entendemos mesmo que nós vamos mudar o mundo, nós vamos mudar isso mesmo, e é com o Senhor, Pai. Usa as nossas vidas em nome de Jesus, em nome de Jesus.